Olá, pessoal. Nosso entrevistado de hoje é o professor José Carlos Silva. Obrigado, professor José Carlos, por essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre o programa de pós-graduação em genética e melhoramento. Obrigado também. Professor, como surgiu a ideia da criação de um programa de pós-graduação em genética e melhoramento na UFV? Sempre tive interesse por biologia e me chamava muita atenção uma série de problemas familiares. Então, eu percebia que tinha genética no meio, tinha hereditariedade. Isso em algumas famílias. Ao frequentar a disciplina de genética no curso de agronomia, ministrada pelo professor Carlos Socia Schlottfeld, acho que o meu interesse na área foi consolidado. A ideia da criação dessa pós-graduação em genética surgiu durante a pós-graduação que fiz na Iowa State University, onde eu pude observar a grande importância da pós-graduação nos trabalhos de pesquisa. Fiquei com a ideia que sem pós-graduação seria muito difícil desenvolver pesquisas na UFV. Concluído o PhD, voltei para a UFV em agosto de 74. Cheguei com a ideia fixa da pós-graduação, inclusive com 2 disciplinas já planejadas: genética de populações e genética quantitativa. Essas disciplinas foram efetivamente criadas e incluídas no currículo de pós-graduação. Naquela época, ainda bastante novo, eu pensava, inclusive, numa terceira disciplina, que seria a análise de experimentos da genética. Felizmente, ficou só no pensamento e não criei essa disciplina. Eu falo felizmente porque o professor Cosme Damião Cruz fez um brilhante trabalho nessa área de análise de experimentos da genética. Várias publicações. Então, foi uma beleza. A gente percebe que o modelo de pós-graduação em genética e melhoramento é, até hoje, considerado inovador pela sua estrutura interdepartamental, envolvendo professores de diferentes departamentos, diferentes centros de ciências. Como é que isso foi viabilizado no início? Preciso lembrar que, naquela época, a pós-graduação não tinha ainda o prestígio que tem hoje. Tinha até pessoas que achavam que a criação de um curso de pós-graduação poderia até atrapalhar o ensino de graduação, o que não é verdade. Pelo contrário, melhora o ensino de graduação. Para viabilizar um curso interdepartamental na época, a gente teve de envolver muita gente, muitos professores. Porém, eu me sinto muito honrado e muito satisfeito por ter sido o primeiro coordenador da nossa pós-graduação, de 1976 e 1980. Orientador da primeira tese, da primeira dissertação de mestrado e primeira tese de doutorado. Eu acredito que as informações que passei sobre genética de populações e genética quantitativa aplicada ao melhoramento foram e são importantes para os nossos graduados. Muitos em posições importantes em programas de melhoramento e em atividades administrativas. A instalação do nosso curso dependeu de muitos apoios e entendimentos, pois, na época, os cursos eram tradicionalmente departamentais. E estávamos propondo um curso interdepartamental. Se o nome do curso fosse simplesmente genética, poderia ficar na biologia e não ser interdepartamental.
Mas como a gente queria que também fosse genética e melhoramento, a gente entrava na área de outros departamentos, fitotecnia, zootecnia, engenharia florestal. Então, tinha de ser um curso interdepartamental para ser um curso completo na situação da UFV na época. Muitos professores, professor Borém, se envolveram e trabalharam pelo curso. Professor Martins de Almeida e Silva, Carlos Sediama, Tuneu Sediama, Luiz Sérgio Saraiva, Zé Domingos Galvão, Lúcio Campos, Arno Bruni, professor Fábio Ribeiro Gomes, Clibas Vieira, Múcio Reis, Cosme Damião Cruz, Aloysio Borém, Akira, professor Akira Mizubuchi, professor Cardoso, Marcelo Soriano, Hélio Barbosa e muitos outros. Sem o envolvimento desses professores, não seria possível aprovar o curso interdepartamental nos vários departamentos, conselhos departamentais, conselho de pós-graduação, CEP e outros órgãos. Um sincero agradecimento a todos esses professores que foram ultra importantes na implementação dessa pós-graduação. A proposta de criação de um curso interdepartamental era uma novidade, pois não existia isso na época, e, como tal, a dificuldade de tramitação do processo era maior. Assim, criou-se uma comissão organizadora, envolvendo representantes dos vários departamentos. A comissão foi bastante eficiente e conseguiu aprovar a criação do curso na UFV. Isso implica aprovação em cada departamento, aprovação em cada conselho departamental, aprovação na CEP, no conselho de pós-graduação e assim por diante. E a comissão organizadora me elegeu coordenador do curso, fato que eu aceitei com grande honra e felicidade. Com isso, 2 problemas foram resolvidos. O curso tinha um coordenador. E o outro, como eu era, na época, chefe do Departamento de Biologia Geral, ficava, assim, também resolvido o problema da área física. Além da área física, secretaria, etc., usando as instalações da Biologia Geral, que era também uma coisa bem certa, pois era um dos departamentos responsáveis pelo curso. Biologia Geral estava no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. E, além dessas contribuições no conhecimento em materiais genéticos, os recursos humanos foram também uma importante contribuição do senhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos gente nossa da Embrapa, em várias secretarias, inclusive tivemos alunos nossos que foram secretários de Agricultura, e espalhado por aí tudo. Sempre a gente encontra. Eu sou muito ruim de memória, de vez em quando eu encontro um que me fala, professor, eu olho, tenho de pensar para lembrar o nome, às vezes eu corro aqui, já tive visita aqui em casa, Borém, eu tenho vergonha de falar, mas eu fiquei conversando, fui obrigada a correr no meu currículo vitae para descobrir o nome da pessoa. Mas eu tenho mais de 80 anos, então a memória já vai ficando meio complicada, né? Não, mas acontece com todos nós. Professor José Carlos, o senhor se lembra de algum fato marcante da época em que era professor na ativa? Um fato que eu achei muito interessante, que eu considerei uma lição de vida, eu era ainda aluno, mas Magalhães Pinto veio visitar a Viçosa. Por questões políticas, eles puseram ele na fila do refeitório. Eu achei aquilo um negócio esquisito, né?
eu estou mencionando isso, que depois ele foi tremendamente importante no processo de desenvolvimento da nossa universidade, federalização e tudo, sabe? Isso ficou na minha cabeça até hoje. A gente não pode humilhar ninguém só por questão política. Não vale por questão nenhuma, né? Então, isso ficou. De vez em quando eu me lembrava disso. Professor, o senhor tem algo a dizer aos jovens que estão pensando em fazer o treinamento em genética e melhoramento? Algum conselho? O Borém, uma coisa que sempre me preocupou, porque eu sempre, nunca deixei de dar aula na genética para graduação. E uma coisa que me preocupava, que eu fazia um testezinho inicial, a gente descobria que tinha ali muitos estudantes que nunca tinham tido uma aula sobre genética. E descobri estudantes que já sabiam o programa quase todo daquela genética básica inicial. Sempre fiquei pensando, como é que pode corrigir isso? Tenho conversado com os professores atualmente, acontece a mesma coisa. Então, acho que teria de ter... A universidade devia ter um pré-curso inicial, alguma coisa, para padronizar como você dá aula para um grupo que não sabe nada daquele assunto e um grupo que já sabe aquilo, faz tudo que você pretende ensinar. E eu considero que isso é um dilema que tem não é só em genética, não. Em outras áreas também. Essa que eu queria falar. O programa de pós-graduação em genética e melhoramento tem seu eterno agradecimento por tudo que o senhor fez pela criação e consolidação do nosso programa. Nós reconhecemos sua dedicação e enorme contribuição na formação de profissionais, na difusão do conhecimento e no avanço da ciência e tecnologia. Muito obrigado, professor José Carlos. Muito obrigado, Luiz. Deixa eu só fazer uma declaração final aqui. Eu agradeço ao professor Felipe, coordenador do curso de pós-graduação em genética e melhoramento, pela oportunidade de fazer essa explanação. E a todos os professores que ajudaram na criação do curso e no seu desenvolvimento, inclusive a você. Muito obrigado.